Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero começar hoje essa nossa interação com uma palavra do Senhor para o seu coração, para te acalmar, para te fazer sentir paz na alma. E ela diz o seguinte: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E ele diz assim mais: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é a pessoa, é o homem e a mulher que nele se refugia, que nele se esconde, que debaixo das suas asas se encontra abrigo. É a palavra do Senhor para o teu coração. E nesse momento eu quero orar para que Ele te abençoe, Ele te guarde, e essa palavra seja realmente uma palavra de vitória na sua vida. Vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa torre forte, o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, como pregamos um dia desse, como está escrito no Salmo 46. Ó Pai, que neste dia, todos aqueles que ouvem a Tua palavra, que ela entre no coração delas, e essa ministração desse salmo aqui, essa palavra inicial, ela se faça mais do que presente na vida de todos nós, e nós possamos perceber de uma forma assim até concreta, como isso é verdadeiro nas nossas vidas. O Senhor cuida de nós, eu não tenho dúvida disso. Pai, eu espero que as pessoas que estão conosco agora, orando, ouvindo essa palavra, também não tenham dúvidas de que é o Senhor que cuida de nós. Repreende todo o mal das nossas vidas, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de dias difíceis. Pai, abençoa o trabalho daquele que está empregado, abençoa o comércio daquele que emprega pessoas, Pai, o industrial que também emprega as vidas, Senhor. Toma conta daquele que é aposentado, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, multiplica o ganho dessas pessoas, ó Deus. O profissional liberal abençoa, mas principalmente abre uma porta para aquele que se encontra desempregado e que tem que sustentar a si e a sua família. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus. Abre a porta que só o Senhor pode abrir. Nós oramos assim, já antecipadamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que nós queremos ministrar hoje se encontra no livro de Josué, no capítulo 11. Josué, capítulo 11, versículo 1 a 8. Versículos 1 a 8. Josué 11 diz o seguinte: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem de a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote Dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus do sopé do Hermon na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a essa hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, até Misrefote e Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros.
Eu disse que ia ler até o versículo 8, eu li até o 9, é muito importante o cumprimento da palavra do Senhor. Bom, gente, domingo, essa palavra ela abrange muitas coisas, muitas lições, palavra profética, é uma palavra muito abençoada para quem presta atenção. Domingo eu falei na mensagem sobre a dificuldade da gente atender certas expectativas. E eu me lembro de ter citado o exemplo de alguém ter que assumir o lugar de outra pessoa que estava liderando qualquer coisa com sucesso, um negócio, um comércio, até mesmo uma igreja. E essa pessoa que assume tem que fazer o negócio continuar dando certo, continuar sendo bem sucedido. E aqui nós temos a figura de Josué assumindo o lugar de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, seguramente o maior estadista de todos os tempos. Mas uma coisa, gente, é nós cairmos de paraquedas numa situação. Outra coisa é Deus te colocar naquilo. Josué não pediu para assumir o lugar de Moisés, não exigiu essa posição para si, não se auto-intitulou líder, foi Deus quem o colocou nessa posição. E para a glória de Deus, ele não fez feio não. Enquanto Moisés liderou o povo pelo deserto, Josué foi o líder que fez com que o povo entrasse de fato na terra prometida. Então o livro de Josué, ele fala da história dessa conquista, da entrada do povo na terra e do que eles tiveram que fazer, das lutas que eles tiveram que enfrentar, encarar para se estabelecer. Fala sobre os fracassos e vitórias que eles tiveram nessas guerras. Então, há desafios que a gente acha que não pode vencer. Mas quando Deus está com a sua sombra posta sobre nós, quando Deus está com a sua mão, com a sua destra sobre a vida de alguém, não há como não alcançar o que se pensava ser inatingível. Josué, como eu já disse, não fez feio, muito pelo contrário. Aliás, ele conseguiu o que Deus não permitiu que Moisés fizesse. Josué lidera no tempo em que estava governando o povo de Israel, ele lidera e vence 31 batalhas e Israel vai se estabelecer na terra prometida. É óbvio que nem tudo foi um mar de rosas. Nessas batalhas, houve muitas perdas, muito sofrimento, muita dor, mas eles chegaram lá. A vida é assim. Há muitas perdas, muito sofrimento, muita dor, mas se Deus é com você, você chega onde tem que chegar, onde Deus quer que você chegue. Nós estamos vivendo um tempo de muitas lutas, muitas perdas, mas Deus quer que a gente saiba que nem tudo está perdido. Nós vamos chegar lá, você vai conseguir. Agora, nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que podemos chegar lá sem nenhum revés, sem ter que enfrentar nenhum obstáculo, sem ter que enfrentar nenhuma luta. Nada na vida, vocês sabem disso, vem de mão beijada. E o que vem de mão beijada é meio perigoso. A própria palavra conquista, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer, conquistar alguma coisa, essa palavra conquista, ela implica, ela traz implícito e explícito no seu significado, no seu bojo, essa coisa da dificuldade, de luta, mas tem a ver com algo que você alcança porque vale a pena. Por exemplo, manter a integridade no mundo que jaz do maligno é uma luta, mas vale a pena. Manter a fé num mundo que se opõe a Deus descaradamente é uma luta, mas vale a pena. Manter a esperança num mundo cujos valores batem de frente com aqueles valores cristãos, como manter a família, a moralidade, é um grande desafio, mas vale a pena. Manter a fidelidade no casamento é um grande desafio, mas vale a pena. Então,
manter essas coisas de fidelidade num mundo que prega amor livre é muito difícil, é um desafio, mas vale a pena. Vale a pena para quem, pastor? Alguém poderia perguntar. Para quem quiser alcançar o que Deus tem para si. Vale a pena lutar pela família, vale a pena lutar pela igreja, vale a pena lutar pelos seus negócios, vale a pena lutar pela sua saúde, vale a pena lutar por sua vida financeira, vale a pena lutar pela salvação da sua alma. Há muitas coisas pelas quais se vale a pena lutar. Essas que eu citei são apenas algumas delas, mas nenhuma se conquista sem luta, sem suor, sem trabalho, sem perseverança, sem fé. Só na sombra e água fresca nada acontece, gente. E aqui nós temos Josué. Josué, ele havia construído uma reputação. E que reputação era essa? De alguém que não foge à luta, de um líder que conquistava os lugares por onde passava, e essa reputação se espalhou. É por isso que aqui no versículo 1 do capítulo 11 diz que quando Jabim soube disso, soube do quê? Dessa reputação, dessas coisas que Josué havia conseguido conquistar, evidentemente com a mão de Deus sobre ele, né? Isso deixou eles apavorados. Então, quando a gente enfrenta as nossas lutas, quando a gente não se dá por vencida e Deus é que está nos dirigindo nisso, isso é muito importante, não é de qualquer luta, é daquelas que Deus está nos dirigindo, né? Como no caso aqui de Josué, nós também estamos construindo uma reputação espiritual, reputação essa que o mal passa a respeitar, as trevas passam a respeitar, o inferno passa a respeitar. Quem luta tendo Deus ao seu lado, desequilibra as forças do mal e vence. Quem anda com Deus é uma ameaça para o reino das trevas. É por isso que eles se levantam com tanto ódio, com tanta intensidade contra nós. Nessa guerra não há lugar, gente, para timidez, nem para medo e nem para covardia, porque gente assim não conquista nada, acaba vivendo apenas das sobras daquilo que os outros conquistaram. Você precisa entrar nessa luta espiritual de cabeça. Você precisa se levantar e assumir o seu papel de guerreiro de Deus, guerreira de Deus, e fazer o que Ele te chamou para fazer. Quem se recusa a fazer isso, quem ignora a luta como se ela não existisse, no intuito de se dar bem com os dois lados, de fazer média com os dois lados, acaba ficando pelo caminho sem alcançar o que Deus tem para si. E aqui nessa passagem, o rei de Azor, Jabim, quando soube das conquistas de Josué, convocou vários reis para se unirem a ele contra Israel. Isso é muito interessante. Não pensem vocês que esses reis eram amigos entre si. Não eram. Eles tinham cada qual o seu reino, se toleravam, mas para enfrentar Israel, eles se uniram. Essa tem sido a história do povo de Deus. Gente que não se tolera, que não se engole, se une para tentar deter, para tentar derrotar, para tentar destruir pessoas que lutam em nome de Jesus. É claro que elas são guiadas e iludidas pelas trevas, mas essa gente acaba se unindo para impedir o povo de Deus de alcançar as promessas que Ele nos fez. Isso pode até parecer ruim no primeiro momento, mas não é. Sabe o que significa? Significa que a sua vida é uma grande ameaça para o reino das trevas. Significa que Deus está com você e que você está com Deus.
Há uma unção sobre você, uma cobertura, um poder que as trevas não conseguem penetrar. Quando os inimigos de Deus se unem contra você, é porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Você representa tudo o que as trevas mais odeiam e temem. Você representa o que Deus está conquistando através de você, em você, por você, para você. E isso significa que as trevas estão perdendo o território para Deus. Significa que as trevas têm que dar espaço para a luz. Significa que Deus está guiando você até onde Ele quer que você chegue. Nada consegue ficar no caminho de quem anda com Deus. O diabo vai fazer de tudo para você desanimar, para você desistir, para você retroceder, mas ele não pode parar quem anda com Deus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e não nos entregamos sem uma boa luta, não importa quão desproporcional essa luta possa parecer. Aqui no texto, os nomes são esquisitos, até difícil de ler, a gente não está acostumado com esses lugares, nomes difíceis para nós, né? Mas aqui, se vocês repararam e se vocês fizerem a conta, há pelo menos 14 reis, 14, com seus exércitos reunidos para atacar Israel. Um exército tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carruagens, diz o verso 4. Então eles vão para cima de Israel com tudo que tinham. Mas tudo que as trevas têm não chega aos pés do que Deus tem. Os poderosos, os malfeitores, as trevas, eles podem reclamar o mundo para si, dizer que aquilo tudo é deles, né? Mas o céu é quem manda no mundo. É Deus quem governa tudo e todos, gostem eles ou não. Podem vir com tudo para cima de você que anda com Deus, mas a vitória será sua pelo sangue de Jesus sempre. A vitória está esperando por você no final dessa luta, dessa batalha, e é por isso que você não pode desistir antes que ela termine. Você não pode se deixar intimidar pelo tamanho do inimigo, porque Deus está com você. Essa é uma parceria que não tem como perder. Se fosse só você contra o inimigo, você estaria em maus lençóis, mas você não está só. Deus está com você, Ele luta por você, Ele sustenta você. Deus é o seu parceiro nessa luta, não tem como você perder. Aparentemente, as probabilidades podem estar contra você, mas se Deus é por você, quem será contra você? É o que Paulo nos ensina em Romanos 8. Ninguém pode parar o que Deus colocou em movimento. Ninguém pode impedir a bênção de Deus de chegar até você. As trevas até tentam, mas não conseguem. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei do anjo falando com Daniel, dizendo que Deus havia respondido a sua oração desde o primeiro dia. Mas quando ele vinha trazendo, o anjo falando, eu vinha trazendo a resposta, eu encontrei resistência da parte do príncipe do reino da Pérsia. Ele faz uma alusão a um demônio poderoso que o estava impedindo de levar a resposta a Daniel. Aí Miguel, o arcanjo, teve que vir e resolver a parada. Isso está escrito lá em Daniel 10, versículos 12 a 13. Então a vitória pode demorar um pouco, mas ela virá. E vou dizer mais para você, nem que o próprio Jesus tenha que descer para acabar com a festa do maligno. Lá no caso de Daniel foi Miguel, mas na sua vida é Jesus. Jesus é quem luta por nós, Deus é quem luta por nós, não é? Aqui na história de Israel, a vitória veio rapidamente. Muito provavelmente, apesar de todas as conquistas que eles tinham alcançado até então, a gente sabe que a cada nova experiência, um certo temor,
surge na gente. Isso deve ter acontecido com Israel diversas vezes. Toda vez que nós temos que enfrentar algo desconhecido, um problema novo, uma situação inesperada, a tendência é a ansiedade tomar conta, o que é até normal. Mas quando a gente anda com Deus, Ele fala conosco assim como falou com Josué no verso 6. E o que ele diz para Josué? Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos para Israel. Então, gente, Deus, além de nos consolar, além de nos confortar, ainda faz por nós o que nós não podemos fazer. Não tenha medo, porque amanhã vai estar tudo resolvido. Foi isso que Deus disse a Josué, e é o que Ele está dizendo para mim e para você, para aqueles que andam com Ele hoje. Fique em paz, deixa comigo, Deus disse. O Salmo 34, 19 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, Deus, o livra de todas. Não é para qualquer um que Deus diz isso, não é para qualquer um que Deus faz isso, é para o justo, para a pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus, que recebeu a Jesus e o poder para se tornar filhos de Deus, filha de Deus, a pessoa que crê no seu nome, como nos diz João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O justo não tem medo. Agora, é evidente que o justo é cauteloso, mas não tem medo. Não tem medo de começar o seu próprio negócio, porque sabe que Deus está consigo. Não tem medo de pedir perdão quando erra, porque sabe que é o que Deus espera que ele faça ou ela faça. Não tem medo de ir atrás do seu sonho, porque sabe que Deus está consigo. Não tem medo de se perder, porque sabe que Deus o está orientando. Não tem medo do futuro, porque a sua vida está nas mãos de Deus. E não tem melhor lugar para se estar do que nas mãos de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e moderação, diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Geralmente, a gente foge daquilo que nos amedronta. Quem tem medo de altura, não sobe nem na escada. Essas escadas de subir em telhado. Quem tem medo de lugar fechado, não entra nem em elevador. Quem tem medo de aglomeração, não sai de casa. E por aí vai. E cada uma dessas fobias tem seu nome, tem um nome próprio, não é? Claustrofobia, que é medo de lugar fechado. Agorafobia, medo de aglomeração. Nictofobia, olha que nome interessante, medo do escuro. Acrofobia, medo de altura. É daí que vem a palavra acrobata, né? Aqueles caras que fazem aqueles malabarismos no alto. Glossofobia, medo de falar em público. Tem gente que tem medo de falar em público. Então, existe uma lista enorme dessas fobias todas. E quem tem esses distúrbios, não é, que passa do limite, não é, foge dessas coisas que tem medo. E, curiosamente, parte do tratamento, para se ver livre disso, é o enfrentamento, é encarar justamente aquilo que causa o medo. O único jeito da gente vencer o nosso adversário é enfrentando o nosso adversário. E ele usa do expediente da intimidação. Pedro nos diz que ele finge ser um leão e fica ao nosso derredor. No início eu falei que o anjo do Senhor fica ao nosso redor, né? Mas ao nosso derredor, um pouco depois do anjo, né, fica o nosso adversário bramando e rugindo, tentando nos intimidar, como se um leão fosse, buscando alguém que ele possa convencer de que é um leão. Mas ele não é um leão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, de João. E João estava certíssimo. Só existe um leão a que se deva temer, e é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá.
Só existe um alfa, e alfa, além de ser a primeira letra do alfabeto grego, também se refere a quem lidera, a quem tem o domínio da situação. Jesus está no controle da situação, principalmente na vida de quem anda com Ele. E há uma palavra profética aqui no texto para quem anda com Deus, dita pelo próprio Deus a Josué, palavra essa extensiva a todos que andam com Ele. Repito, amanhã, verso 6, a esta hora, eu vou entregar a vitória de bandeja para você. E essa é uma palavra tremenda, muito animadora. Amanhã, a esta hora, a vitória estará nas suas mãos. Deus vai pôr um fim naquilo que está tentando impedir a sua bênção. Deus vai dar um basta naquilo que está frustrando você, atormentando você, magoando você. Deus põe limites naquilo que o inimigo pode fazer contra você. Deus põe limites no tempo em que a aflição pode vir sobre você. Deus põe limites na intensidade da aflição que vem sobre você. Não vem sobre vós, ou não sobreveio a vós tentação, aflição, provação, além da nossa capacidade de aguentar, porque Deus é fiel e não permite que passemos por coisas que não podemos suportar. Paulo nos diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13. Há limites que Deus estabelece e que o mal não pode ultrapassar de jeito nenhum. Por isso, a palavra profética se aplica aqui. Amanhã, a esta hora, a vitória estará nas suas mãos. Estenda aí onde você estiver as suas mãos para receber essa palavra de Deus para a sua vida. Amanhã, a esta hora, a vitória estará nas suas mãos. Receba, receba, receba em nome de Jesus. E eu poderia parar por aqui, gente, mas tem uma última coisa que eu não posso deixar de falar, porque é aqui que muita gente perde a batalha. Uma vitória, para ser completa, precisa acabar de vez com o seu inimigo, com aquele inimigo que você está lutando especificamente. Podem até vir outros, mas aquele com quem você está lutando precisa ser utilizado de vez, para sempre. A gente não pode deixar rabichos, porque erva daninha que não é arrancada pela raiz, nasce de novo e nasce mais forte. E aqui Deus dá uma ordem para Josué, que quem é amante dos animais não gosta nem um pouco. Deus diz que Josué deveria cortar os tendões dos cavalos do inimigo e queimar as suas carruagens. O que Deus está dizendo aqui, e que serve para nós, é que Josué deveria inutilizar aquele inimigo de uma maneira que ele não se recuperasse. Deus promete a vitória para Josué, mas ele teria que acabar com o poder daquele inimigo para sempre. E o que isso tem a ver conosco? Gente, deixa eu dizer uma coisa, não adianta nada Deus te dar a vitória amanhã, se você continuar exposto ao inimigo depois de amanhã, daquele mesmo inimigo, daquele mesmo problema depois de amanhã. A vitória tem que ser de uma vez por todas. Se Deus te der a vitória sobre o inimigo amanhã, sobre algo que te atormenta, que te aflige, que te incomoda, que te angustia, e você não aproveitar o momento para destruir isso de vez na sua vida, depois de amanhã as coisas vão voltar ao que eram, e em pouco tempo você estará com um problema ainda maior do que era hoje. Então a sua vitória tem que ser completa para valer a pena. De uma vez por todas. Vá lá e vença, em nome de Jesus. É isso que Deus quer para a sua vida. Não seja condescendente com aquilo que te perturba. Não tenha pena, não. Deus quer te libertar, então liberte-se. Deus quer te livrar disso. Não seja maternal ou paternal com aquilo que está tentando impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Livre-se disso de uma vez por todas, para você poder usufruir da vida abundante que Deus tem para você. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Com o mal a gente não brinca.
mal a gente extirpa da nossa vida de uma vez por todas. Não é? Você não precisa sair matando ninguém, fisicamente falando, não é? Mas se uma pessoa está sendo usada para te atormentar, você pode muito bem cortar o envolvimento com ela de uma forma radical. Não tente resolver uma coisa. Se Deus te der oportunidade, eu estou falando por experiência própria. Quando Deus tira alguém da sua vida, é para te abençoar. Não vá lá tentar fazer as coisas se abrandarem. Se Deus tirou, tirou. Não vá querer você trazer de volta para a sua vida, que o problema vai voltar e vai voltar com maior intensidade. Escute quem já passou por isso. Eu já errei inúmeras vezes nisso. Se você tem um problema e Deus te livra daquele problema, não vá lá e se envolva com isso de novo. Se Deus te livrar de uma dívida, não vá lá e faça outra. Se Deus te livrar de uma pessoa, não vá lá e traga ela de volta. Estou falando se Deus te livrar. Quando Deus tira algo ou alguém da nossa vida, é para nos abençoar. Assim como ele deu vitória para Israel e Josué teve que resolver o problema de uma vez, nós não podemos fazer como Saul. O rei Saul cometeu um erro gravíssimo quando Deus mandou exterminar tudo e ele não exterminou. Aquilo se voltou contra ele mais tarde, contra o povo de Israel, nem só contra ele, contra o povo de Israel mais tarde. Não haja assim. Deus quer te dar vitória, e vitória, para ser completa, ela tem que ser mesmo uma participação, ela tem que ter mesmo a nossa participação para erradicar de vez aquilo que nos atormenta. Eu creio que essa palavra é para alguém que está nos ouvindo hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija nisso, que Deus te dê discernimento, sabedoria para agir em tempos de luta, em nome de Jesus, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.